alimentares e valéculas, que é uma região aqui mais acima da prega vocal, que eu vou mostrar para vocês em outro slide. Aqui ele já veio para o lugar errado, ele entrou na área de respiração, na traqueia, tá? A laringe, dentro da laringe ficam as pregas vocais, ela tem que estar fechadinha para, se o alimento estiver na valécula, foi para o lugar errado, mas não foi totalmente. Né? Se a laringe tiver, se as pregas vocais estiverem com boa coaptação, elas estiverem bem treinadas, elas vão proteger, não vão deixar ele passar dali, tá? E aí você vai ter o reflexo de tosse, vai tossir, vai expulsar esse alimento e ele vai entrar no lugar correto, tá? Se você tem uma paresia de prega vocal, uma hipotonia muito grande das pregas vocais, ela não vai proteger adequadamente e num segundo momento você pode aspirar esse alimento que você nem sabia que estava lá, tá? E aqui seria essa via do processo normal de deglutição e ali seria como acontece a aspiração. E a penetração é o nome que se dá quando o alimento fica preso numa altura um pouco mais alta, né? numa posição um pouco mais alta. O que acontece de novo? Né? Eu acho importante frisar bastante. Engasgos, né? Eu engasguei, mas não engasguei muito. Não, isso aí é bobagem, eu estava distraído, né? Nem sempre é bobagem a partir do momento que a gente sabe que tem uma doença de base que pode estar causando isso, né? Uma tosse fraca significa que o alimento penetrou, ele está lá naquele andar superior. Quando você tosse muito, fica vermelho, não consegue parar de tossir, lacrimeja, significa que você aspirou, né? Mas mesmo assim você está conseguindo se defender jogando aquele alimento para cima. Mas sempre que houver tosse muito intensa com lacrimejamento, você aspirou, tá? Outros sinais que mostram que você pode estar com disfagia. Uma deglutição demorada, você precisar deglutir várias vezes o mesmo bolo alimentar, tá? Você não consegue empurrar ele da primeira totalmente, aí você tenta uma segunda e às vezes a boca está limpa, mas você sente que o alimento não desceu completamente, então você tem que deglutir uma terceira ou uma quarta vez, tá? Quando o alimento retorna para a boca ou você tem refluxo nasal, tá? Às vezes você tem sintomas do refluxo gastroesofágico, que seria aquela azia que a gente chama, né? Mas por uma disfagia, permanência de restos de alimento, perda de peso, febre, pneumonias de repetição. Pneumonias de repetição quase sempre são sintomas de disfagia, de aspiração. Às vezes baba em grande quantidade, aqui acontece muito mais em criança, nas ataxias, né? Que começam em criança, pigarro constante, tosse, mudança de voz após a refeição é um dos sintomas mais discretos e um dos muito importantes. Quando a gente chama de voz molhada. Voz molhada, o que é? É uma voz diferente, parece que a gente está engolindo naquele momento, fica uma voz, tem água nela, você sente que tem alguma coisa mais assim, molhadinha mesmo. Isso significa que tem alimento penetrado, tem alimento ali em cima da prega vocal. Como ele fica juntinho da prega vocal, quando você vai produzir a voz, ele interfere nessa produção da voz. Cansaço, às vezes você não tem nenhum desses outros sintomas, mas cansa, que é um horror depois da alimentação. É sinal de disfagia. Diminuição de nível de consciência também é um sinal de disfagia, tipo, eu preciso dormir porque eu não estou entendendo mais nada, eu não estou, né, compreendendo nada. É um sinal de disfagia. E alguns sinais clínicos que a gente usa, que seria o tal do oxímetro, para saber se houve diminuição da saturação pulmonar de oxigênio, ou o estetoscópio que a gente usa colocando no pescoço para perceber se houve ou não penetração de alimento. Pode passar. O que a gente tem que ter de cuidado nas disfagias, tá?
A gente tem que ter cuidado com a postura e o estado de alerta. Pacientes mais graves que estão mais desconectados, principalmente criança, a gente tem, às vezes, tem que dar comida que está na hora, né? E aí, às vezes, a gente dá comida para a criança dormindo, a gente dá comida para a criança em qualquer postura, e isso é um risco muito grande. Por que a postura é muito importante? Se eu me alimento com a cabeça aqui, a ação da gravidade está fazendo o quê? Fazendo com que o meu alimento escorra lá para trás. Tá? Se ele escorre e eu já não tenho muito controle, o risco desse alimento penetrar ou desse alimento ser aspirado é muito grande, muito maior do que o normal. Então, o que eu preciso fazer? Sempre deglutir com a minha cabeça discretamente abaixada. Eu brinco que é para tomar conta do prato, não deixar ninguém roubar a nossa comida. Porque se você come olhando para o prato, com certeza você come com uma postura de cabeça correta. E você já diminui o risco de broncoaspirar, desse alimento penetrar. A apresentação do alimento é importante. Às vezes o cuidador, a mãe, faz uma maçaroca lá, bate tudo no liquidificador e quer mandar para dentro, né? E aí a gente não está com vontade de comer. Se eu não estou com vontade, a mensagem que eu mando para o meu cérebro é uma, né? Ele fica ali, não estou com vontade, ele não vai nem comer. Então, não estou nem aí para essa deglutição. Agora, se eu estou lá apaixonada pelo que eu estou comendo, eu adoro não sei o que, adoro bife à milanesa, vou ficar atenta, eu sei que o bife é milanesa, aí meu cérebro começa, aquele alimento tem uma farinhazinha, ele é mais durinho, eu vou ter que mandar mastigar mais um pouco, e aí o seu cérebro fica ligadão para que ele não deixe passar nada, que ele fique mais esperto em relação à sua deglutição, tá? Se a comida está feiosa, está fria, não estou com vontade de comer aquilo, eu não vou ter essa ajuda do meu cérebro para ficar atento e melhorar e me dar mais proteção na hora da alimentação. Os utensílios também são importantes, né? Se eu pego um copo grande, né, e boto lá um pouquinho d'água no fundo, o que acontece na hora que eu vou tomar essa água? Eu vou ter que virar muito a minha cabeça, porque senão não vou conseguir chegar lá na água que está no fundo do copo. E aí o que vai acontecer? A ação da gravidade jogando essa água toda lá para trás, sem que eu tenha um controle maior sobre isso. Então, copos mais baixos, eu vou mostrar depois alguns copos adaptados que tem um recorte no nariz, então eu posso tomar sem que o meu copo bata no nariz e eu não precise levantar a cabeça. A higiene oral é uma coisa importantíssima. Alguns pacientes podem engasgar e aspirar ou penetrar a própria saliva. Se a gente tem uma saliva contaminada, porque a nossa boca é extremamente contaminada, se a gente tem uma saliva contaminada, na hora que eu broncoaspiro, essa saliva está contaminada, vai contaminar meu pulmão, as chances de eu ter uma pneumonia são muito maiores. Agora, se eu tenho uma saliva mais limpinha, né, uma boca mais bem tratada, esse alimento que eu broncoaspiro ou essa saliva, ela pode não ter bactérias tão ruins, ela pode não ter a quantidade de bactérias tão grandes que possam provocar uma pneumonia. Então, eu evito pneumonia. A consistência do alimento, eu vou falar também, e a temperatura. A gente tem que imaginar que existe uma incoordenação da nossa musculatura. Se essa incoordenação existe, eu preciso saber até onde eu posso ir em termos de o que eu posso comer. Toda vez que eu como farofa, eu engasgo. Eu vou parar de comer farofa, né? Não vou arriscar. Então, uma das possibilidades de terapia é eu alterar a consistência do alimento. Mas a temperatura é uma das coisas mais importantes. Se essa incoordenação me atrapalha e eu quero que o meu cérebro fique mais esperto do que o normal, porque se eu não tenho nenhuma incoordenação, meu cérebro pode ficar lá na dele. Mas se eu tenho uma incoordenação, eu quero que o meu cérebro seja melhor
mais esperto naquele momento do que seria. Então, o que eu preciso? Dar uma acordada nele. Como é que eu faço isso? Se eu encosto uma coisa quente num de vocês vão tirar o braço rapidamente, né? Congelado, a mesma coisa. Como é que eu faço isso? Alimentos sempre nos extremos de temperatura, bem gelados ou bem quentes, tá? Paciente que demora muito para comer, a gente até indica aqueles pratos de criança que bota água quente dentro e mantém a temperatura do alimento mais tempo quentinho, para que você não tenha que terminar. Se eu demoro muito, quando eu terminar, meu prato vai estar frio. E aí, ou então colocar no micro-ondas no meio para o final, porque é importante que a gente tenha essa sensação do alimento bem quente ou bem gelado para acordar o cérebro. Temperatura ambiente, como o pessoal diz, não, é melhor em temperatura ambiente, pode queimar a língua, ou pode ficar resfriado, ou pode isso. Não. Quanto mais extremo de temperatura, melhor. E ali tinha a questão dos exercícios que a gente vai mostrar depois. E um exercício importante para a disfagia é deglutir mordendo a ponta da língua. A gente eleva mais a laringe, trabalha essa musculatura e a gente tem uma proteção maior. Depois eu posso mostrar para vocês. Quando acontece um engasgo, nada disso funcionou naquele momento e você engasgou, né? Tem gente que toma água para desengasgar, é pior, né? Bate nas costas, o paciente não sabe se tosse ou se apanha naquele momento, né? Soprar o rosto, ela está tentando tossir, o cara está soprando, isso aí só faz com que o engasgo aumente. Incomoda muito o outro, a gente está tossindo desesperadamente, mas é o melhor que a gente tem a fazer, é tossir até a gente conseguir. A gente só vai tossir enquanto tiver alguma coisa ali fora do lugar. Então eu tenho que tossir para expulsar aquilo, por mais que aquilo incomode a quem está à minha volta, incomoda a mim também, mas eu tenho que tossir. Então a orientação que vocês devem receber e dar tussa até não poder mais, é o melhor remédio. Os outros não funcionam e podem até piorar. Você tem que expulsar, né, as substâncias estranhas de via aérea inferior, tá? E isso é só através da tosse. Vai. E a fonoterapia em si, né? Como é que ela funciona? A gente trabalha fazendo avaliação, por mais que a doença seja a mesma, vocês que convivem, né, sabem que cada um tem uma dificuldade diferente, então não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa que eu vá usar para todos vocês. Se eu for avaliar vocês hoje, eu vou usar diferente para cada um de vocês, embora às vezes o exercício seja o mesmo, o enfoque pode ser outro, né? Vou dar orientações de prevenção, orientações gerais para realizar exercícios em casa e tal, e prevenção, como prevenir, por exemplo, os engasgos. E vamos fazer exercícios miofuncionais para trabalhar tanto a função de deglutição, quanto a função da fala, quanto a musculatura em si, para ela ficar o quê? Melhor, mais forte, né? E gerar menos fadiga no final da fala. Você ter mais controle sobre ela é mais molinha, tem menos tônus, né? Mas se eu faço uma musculação para minha língua, ela vai ficar melhorzinha, né? E ela vai conseguir me proteger melhor. E é isso que os exercícios miofuncionais fazem. Eles melhoram essa musculatura oral para que a gente consiga adequar as funções, tanto de deglutição quanto de fala, de articulação. E aí tem vários exercícios. Nessa avaliação geral a gente testa o tônus e o movimento, a gente testa a sensibilidade e as características. Falta de dentes atrapalham muito no processo de... Ou excesso de dentes. Ou excesso, pode ser, né? Eu nunca vi caso de excesso assim. A gente trabalha a coordenação entre essas estruturas, verifica se existe a presença do reflexo de deglutição e do reflexo de vômito, né? Algumas pessoas perdem esses reflexos e a gente precisa estimular a volta deles.
Se a elevação de laringe é suficiente para não causar riscos de broncoaspiração, a gente verifica a respiração e o sincronismo dessa respiração com a fala, que seria o sincronismo fonorrespiratório, a articulação, a voz, a qualidade e a própria prosódia e outras coisas que a gente vai vendo se há necessidade de avaliar ou não. Na avaliação funcional da disfagia, a gente oferece alimento para o paciente, dependendo do estágio da disfagia, a gente pode oferecer alimentos líquidos, pastosos ou sólidos e vai avaliando se houve diminuição da saturação, se tem presença de alimento em valécula, através do estetoscópio. Pode passar. Na avaliação funcional, a gente verifica tudo isso. Se ele tossiu depois da deglutição, se teve engasgo, a saturação, faz a ausculta, a elevação da laringe, o número de deglutições que foram feitas para conseguir deglutir aquela mesma garfada, se houve refluxo nasal, quanto tempo teve para conseguir terminar essa deglutição, se houve escape pela boca, tudo isso é avaliado com o tempo, com tudo. Pode. Existe um exame que eu falei que eu ia mostrar o que era penetração e aspiração. Existe um exame chamado videoendoscopia da deglutição, que é feito pelo otorrino, com anestesia local, no consultório, sem problema nenhum. Passa-se uma sondinha ali e com essa sondinha a gente vê. Se a deglutição é normal, a gente tem isso aqui. A gente tem pregas vocais, isso aqui são as pregas vocais, sem presença de saliva, de alimento, de nada. Aqui eu tenho uma laringe com presença de alimento em valécula, né? Esse paciente aqui pode não ter succido, não pode ter acontecido nada. Essa pode ser uma aspiração silente, né? E é uma penetração. Eu tenho presença de alimento nessa região. Aí você imagina, eu começo a falar, isso aqui começa a se movimentar. Se esse alimento, ou esse líquido, ou essa saliva escorre para cá, tá? Eu vou ter uma aspiração. Ou vou começar a tossir desesperadamente. E é um bom sinal que eu tossi desesperadamente. Aqui eu já tenho uma maior quantidade, eu já tenho a aspiração mesmo. Você vê que o alimento, a saliva, já está por cima da prega vocal, parte dela já está encoberta. Então aqui o alimento já passou ou a saliva já passou e você já aspirou mesmo. Então são as três fases, três momentos em que a gente pode ver a diferença, tá? Pode passar. O que a gente usa como terapia mesmo, né? Técnicas compensatórias, tanto de postura, às vezes o paciente tem um lado que a gente testa que é melhor do que o outro, então a gente pede para que ele coma com um pouquinho de lado na mesa, ele põe a cadeira um pouquinho de lado e sente aqui e coma desse jeito, com a cabeça olhando para o prato, mas com a cabeça discretamente voltada para a direita. Ou contrário, isso às vezes ajuda a ter uma alimentação melhor, tá? Mudança de consistência e quantidade eu vou mostrar para vocês mais à frente. A forma de oferecer o alimento, né? Paciente que tem muita fadiga, o que é o ideal? Que a gente fracione as refeições. Ao invés de comer um prato de estivador na hora do almoço, outro no jantar, a gente fracione esse prato e ele faça refeições menores e em menor intervalo de tempo, né? E às vezes só isso já resolve. Exercícios específicos de sensibilidade, de tônus, de mobilidade dessa região oral e laríngea, com estimulação tátil, né, de movimento, da gente estar botando a mão mesmo, ajudando, térmica, a gente usa gelo, às vezes, dependendo do paciente, usa estímulo quente, e gustativa, que a gente aumenta a salivação, o paciente deglute mais durante os exercícios e a gente pode observar melhor. Pode passar. As consistências, eu botei lá em cima a consistência da água, para vocês verem como a água dilui, né, se espalha com facilidade. A gente tem um líquido mais ralo. Aqui
eu tenho consistência, os alimentos espessados. Existe uns espessantes, umas latinhas que se compra para espessar o alimento, para espessar a água, quando o paciente já está engasgando muito com líquido e a gente precisa que esse líquido seja espessado para que ele não engasgue e para que ele possa se hidratar de forma correta. Então eu posso ter necessidade de uma consistência de néctar, que seria tipo calda de caramelo, né? Aí eu boto menos espessante. Eu posso ter consistência de mel, que é uma consistência mais grossa, ou posso ter consistência de pudim mesmo, de bem mais pastoso, bem mais grosso, para que não haja um engasgo. Isso a gente vê durante a avaliação. Pode passar. Como eu falei, a higiene oral é muito importante, tá? Ela, além de aumentar a incidência de pneumonia, quando ela não é bem feita, de forma correta, e feita muitas vezes ao dia, ela dificulta a reabilitação da disfagia, porque ela diminui a sensibilidade e diminui o reflexo de deglutição. As placas, né, elas diminuem a sua capacidade de sentir. E aí, sentindo menos, a gente percebe menos a presença do alimento na boca e corre mais riscos, tá? Pode passar. Algumas técnicas, o que eu falei de elevação de laringe, morder a ponta da língua e deglutir em seco, ou deglutir um microgole de água, faz com que a laringe se eleve muito mais, e esse treinamento diminui a incidência de engasgos. A manobra mesmo de lateralização de laringe, de elevação de laringe, ajuda a tratar a disfagia. Exercícios com escova de dentes elétrica ajuda a aumentar o tônus e a sensibilidade dessa região, e a gente consegue uma melhor capacidade. Serve para as duas coisas, para a fala e para a deglutição. Outras técnicas utilizadas aqui para a fala, né? Leitura com rolha, não sei se alguém aqui faz, mas a gente coloca uma rolinha entre os dentes e articula palavras com o mesmo tipo de fonema, para que a gente tenha uma elevação maior de língua e um fechamento mais amplo de lábios, que a gente tenha um movimento de retração de língua maior, já que a nossa boca está mais aberta, e com isso a gente faz exercício sem sentir, sem ter que estar fazendo, coloca a língua para um lado, coloca a língua para o outro. A gente lê um texto com a rolha na boca, a gente faz vários exercícios ao mesmo tempo. E os exercícios que todos vocês devem conhecer, né? Lateralizar a língua, fechar, fazer bico, dar sorriso, elevar a língua, técnica com gelo, exercício respiratório, massagem. E uma coisa que eu ainda não tinha falado e que é muito importante é o uso do canudo, tá? Se você vai tomar líquido de canudo, você não vai levantar a cabeça de jeito nenhum. Então você já cortou o risco de engasgar sempre. Esse canudo deve ser fino, tá? Não pode ser canudo grosso. O canudo grosso leva muito líquido de uma vez só. No caso aqui, eu coloquei o canudo aqui e coloquei lá no outro. Por quê? Porque o canudo fino também ajuda no movimento de lábios, e a gente também tem exercício para essa musculatura. A gente pode até fazer um exercício mais forte, que é apertar o canudo. E aí tem que fazer mais força para esse líquido chegar até a boca. Pode passar. E aqui seria mais especificamente para disfagia. Isso aqui é o oxímetro que a gente usa para saber se houve penetração. Na hora que penetra, você tem uma diminuição da saturação de oxigênio, e a gente vê direto no oxímetro. A gente começa o trabalho, às vezes, com gelatina tanto pronta quanto em pó. A gelatina em pó aumenta a salivação, e com o aumento da salivação a gente tem deglutições mais repetidas e mais fortes.
Alimentos ácidos, frutas ácidas ajudam na volta dos reflexos que desaparecem, reflexo de vômito, reflexo de deglutição. Escova de dentes elétrica, gás e seringa. Aqui os copos adaptados que eu falei, tá? Ele é cortado aqui, então por mais que você vire, ele não encosta no nariz e você consegue tomar normalmente. Estetoscópio, gelo, spray para fazer os exercícios de deglutição, espelhinho que a gente congela e estimula o reflexo lá atrás, algumas dedeiras com ásperas que a gente pode utilizar para aumentar a sensibilidade e a força da musculatura, vibradores, massageadores, esse aqui é o espessante alimentar, pode ser feita estimulação elétrica, eletroestimulação, para higiene oral é importante a gente usar algum desses colutórios porque ajudam a manter a boca melhor. A gente usa chiclete para trabalhar a mastigação. Uma coisa muito legal são as águas saborizadas. Quando a gente tem uma água pura, sem nada, o estímulo que chega para o nosso cérebro é quase nenhum, porque tem lá uma coisa transparente, sem cor, sem cheiro, sem nada. Atrativo nenhum e chama atenção de nada. Agora, se eu tenho aquilo que eu falei, eu preciso que meu cérebro fique esperto. Se eu tenho uma água colorida, né, com coisa dentro, ele já fica, opa, pode ter ali um pedacinho de laranja, deixa eu ficar esperto. A água com sabor, né? Na hora que você coloca na boca alguma coisa com sabor, você tem mensagem para o cérebro, e aquilo está gostoso, aquilo não está gostoso, aquilo é laranja, aquilo é limão, aquilo é hortelã. Tudo isso vai facilitar e evitar o engasgo. E aqui o canudo sendo usado não para o exercício como no anterior, mas sendo usado como forma de evitar o engasgo. Sempre eu falo para encostar o copo aqui e tomar de canudo. Encosta a garrafa aqui e toma de canudo. Chance de engasgar quase próximo a zero. E a gente adapta, bota espátula com um massageador para massagear a língua. A gente faz uma farra. Pode passar. Então, fechando, né? O objetivo de todos esses tratamentos que eu falei, tanto de fono quanto de físio, de tudo, é a manutenção da melhor condição física, funcional e emocional possível do paciente. Enquanto a gente aguarda, né, ansiosamente pela descoberta de um novo tratamento com resultados mais eficazes, né? E com isso a gente ganha o quê? Qualidade de vida, tá? O que é muito importante. E aí tem o próximo, é uma frasezinha que eu gosto muito de citar, que é longe, né? É um lugar onde não se deseja ir, né? Então, às vezes desanima fazer tratamento, às vezes desanima ficar repetindo aquele exercício todo dia, às vezes desanima sair de casa para ir não sei onde, para fazer uma sessão de fono, né? Mas se a gente está focado, se a gente tem vontade, se a gente quer realmente melhorar, se a gente tem esperança, né? E eu acho que tem que ter, a medicina está evoluindo muito, a parte genética, que é o que nos interessa mais, né? De terapias, né? Ela está sendo muito pesquisada, então eu acho que a gente tem que se manter o mais íntegro possível para que na hora que aquilo ali acontecer, de aparecer um novo medicamento, a gente não ter sequelas tão importantes que não possam ser revertidas, tá? E era isso, gente. E se tiverem dúvidas, estou aqui para tirar. Podem me passar por e-mail alguma dúvida, também não tem problema. Tá certo? Alguém quer perguntar?